Dentro de mais alguns instantes, nós estaremos transmitindo através aqui dessa live a mensagem que o Senhor tem a trazer aos nossos corações nessa noite. Você que vai chegar, você que vai ouvir, assistir, receber essa palavra, hoje ou depois, seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Irmãos, boa noite, graça e paz. Boa noite, presbítero André. Boa noite, irmão Afonso. Estamos aí esperando os demais irmãos chegarem. Enquanto isso, vamos louvar o Senhor. Irei louvar o Senhor. Vocês podem daí também cantarem, louvando ao Senhor. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus, pelo dia que nasce, obrigado, Jesus, pelo irmão que está ao meu lado, obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre,
pela sua aliança, pelo amor. Obrigado pelo amor que não morre. Obrigado, obrigado, Jesus, pelo ar que respiro. Obrigado, Jesus, pelo pão que alimenta. Obrigado, Jesus, pela chuva que cai sobre a terra. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Que saudade, né, de estarmos como igreja e cantarmos juntos. O tempo vai deixando a gente despreparado, né? Aí ri a letra aqui no cântico. Mas, irmãos, realmente não tem nenhum irmão aqui do meu lado, né? Quem está mais perto é minha esposa. Mas que bom relembrar, né, esse desejo de estarmos juntos, né, de adorarmos o Senhor Jesus, né? Que o Senhor apresse aí esses dias. Os dias estão mais difíceis do que antes, né, com essa pandemia. A situação da nossa cidade piorou muito o número de pessoas, né? Também subindo o número de mortos aí pelo Covid. Como que nós devemos orar, colocar essa situação diante de Deus e esperar uma intervenção do Senhor. Quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu poder, tua graça conhecer, quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, quero amar-te, sempre mais e mais quero amar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero servir-te, sempre mais e mais quero servir-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Oh, meus queridos irmãos e irmãs, que seja esse o desejo do nosso coração, de levantar nossas mãos em louvores ao nosso Deus, e de ser agradecido pela nossa salvação em Cristo, pelo perdão dos nossos pecados, né, por Ele nos sustentar nesse mundo, né, perdido, injusto, onde tantas coisas ruins têm acontecido. Mas temos visto também as maravilhas que o Senhor tem operado durante todo esse tempo nas nossas vidas, né? Deus tem uma palavra para nós nessa noite. Boa noite aí, irmã Vanilde, amor da minha vida, a Cleia,
Irmã Sônia, boa noite. Boa noite, irmão Paulo César Ferreira. Boa noite, presbítero Rafael. Boa noite, presbítero Jean. Boa noite ao nosso irmão Claudione. Boa noite à nossa irmã Renata. Então, os irmãos estão chegando para nós estarmos aí ouvindo aquilo que o Senhor tem a nos falar nessa noite, né? Deus tem cuidado da nossa vida, Deus tem ministrado aos nossos corações. Nós temos aí o nosso presbítero Rafael, nosso presbítero Jean, que tem cuidado aí da live no período da escola, né? Temos estudado aí sobre a soberania de Deus diante do Covid, né? Esse livro é escrito pelo pastor John Pipe, e tem sido muito bom, tem sido um momento de crescimento aí para a vida da igreja. E creio que Deus continuará ainda a falar conosco nessa noite, através da pregação da sua palavra. Deus é bom, mesmo em meio a todo esse processo, Deus continua sendo bom. Mesmo que nada de bom aconteça, Deus continua sendo bom. Essa é a nossa fé. Essa fé só é possível por causa de Cristo, né? Pelo amor de Deus demonstrado por nós, em enviar o seu Filho ao mundo para nos salvar. Hoje nós somos agraciados com essa fé que Ele nos deu, pela sua graça. Queridos irmãos, nós estamos chegando no nosso horário e nós temos pregado durante esse período uma série de mensagens no Sermão do Monte, com o tema A Felicidade à Luz dos Ensinos de Jesus, que segue desde o capítulo 5º ao capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Nós estamos apenas ainda no início, né, dessa série de mensagens. E você que nos ouve pode se inscrever no canal da Igreja Presbiteriana de Penápolis, no YouTube, ou continuar assistindo aqui pela página do Facebook, acompanhando esta série de mensagens e sendo aí abençoado ou abençoada pelo Senhor. Nosso texto de hoje se encontra em Mateus, capítulo 5, o versículo 5. Se você tiver com a sua Bíblia, esteja abrindo para essa leitura, um versículo muito conhecido. Nós estamos nesse período agora, pregando aqui um versículo por versículo. E o versículo 5 diz assim: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Vamos, nesse momento, fechar os nossos olhos, aonde você está, e nós vamos orar. Nós vamos falar com Deus nesse momento. Querido Deus, Pai Celestial, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no nome do qual nós oramos aqui nesta hora. Senhor, prepara o nosso coração agora para receber a Tua palavra. Ó Espírito Santo de Deus, fala conosco, usa o Teu servo, Senhor, que não passa de um homem pecador, miserável, e pela graça de Cristo foi redimido e salvo. Alcança cada filho teu, Senhor, que também foi redimido, foi transformado. Alcança, Senhor, também aqueles que precisam ouvir a Tua palavra para alcançar essa transformação. Pai, fala conosco, Senhor, porque há em nós ainda muita coisa que o Senhor precisa mudar, que o Senhor precisa transformar. E nós nos colocamos aqui, Senhor, para ouvir e para ser tocado por Ti, para ser moldado por Ti. Então, Senhor, fala conosco nessa hora. Nós oramos em nome de Jesus, pelo poder do Teu Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Queridos, nós temos afirmado,
vocês vão ouvir isso ainda durante as outras mensagens, que na ótica de Mateus, Jesus é o rei que trouxe o reino dos céus até nós. Eu e você, nós, seus discípulos, somos os súditos do rei Jesus. E ele, como rei, como nosso mestre, aqui no Sermão da Montanha, principalmente nesses primeiros versículos, ele nos ensina sobre a felicidade, né? Mas em todo o sermão. E o que está em evidência aqui é a felicidade do ser, para depois nós praticarmos, nós fazermos. A vida cristã começa com nós aprendendo de Cristo, aprendendo os seus ensinamentos, para nós também praticarmos na nossa vida, no dia a dia, e levar o conhecimento de outras pessoas. E por esta razão que nós demos aqui o tema, a felicidade à luz dos ensinos de Jesus, porque Jesus está falando aqui de uma verdadeira felicidade. Então, nós delimitamos aqui esse tema com o seguinte argumento: Jesus nos convida, como seus discípulos e seus súditos de hoje, no aqui e no agora, né, a nos aproximarmos e ouvir com atenção renovada os seus ensinamentos ministrados naquele dia, lá no passado. E são à luz desses ensinos que nós aprenderemos sobre a verdadeira felicidade. Então, a pergunta é: quais são esses ensinos? O primeiro ensino de Jesus é sobre o caráter dos cristãos no mundo. E essa é a primeira parte que nós estamos vendo da divisão do nosso tema. Nos versículos de 3, né, do terceiro versículo a 12, Jesus apresenta 8 virtudes espirituais sobre o caráter dos cristãos no mundo. E sobre o ser. Todas essas virtudes nos ensinam a vivermos e atuarmos no mundo como filhos do Rei Jesus. Já vimos 2 virtudes. A primeira, sermos pobres de espírito, bem-aventurados os humildes de espírito, porque dele é o reino dos céus, versículo 3. Vimos a segunda, que é sermos lamentosos, né? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Aí tem a ver com lamento, né? Não vamos aqui pregar de novo, você pode depois ouvir, está aí disponível. E hoje teremos a terceira virtude, que é sermos mansos. Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Queridos irmãos e irmãs, na nossa língua portuguesa, a palavra manso não consegue ter os mesmos significados que no grego bíblico. A palavra grega para manso é praus, que tem o significado de ser gentil, que confere com gentileza, bondade de espírito, humildade. Olha só. Então, se você for conferir a palavra manso no português, não vai ter essas definições. Os mansos, para Jesus, são os mesmos humildes de espírito, os pobres de espírito, e que choram para serem consolados. São os mesmos. E que agora são felizes porque são mansos. Strong, o comentarista, traz uma definição de humildade nesse contexto. E ele diz assim, abre aspas, humildade para Deus é aquela disposição de espírito com a qual aceitamos sua forma de lidar conosco como a melhor. Olha só. Sem, no entanto, disputar ou resistir. Fecha aspas. Né? Meus irmãos, Jesus, ele afirma aqui aos seus discípulos que são felizes e mais que felizes os mansos, esses humildes. Aqueles que exercem o espírito de mansidão. Aqui uma mansidão espiritual, uma mansidão, né, que tem a ver com humildade. São eles que herdarão a terra. Aí nós já perguntamos aqui que terra. Logo mais nós veremos. No Antigo Testamento, o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, já tinha revelado essas verdades, dizendo: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância
de paz. Salmo 37. Esse contexto tem a ver com a vida cristã aqui na terra, de ser abençoado, de ser próspero, né, de receber as bênçãos de Deus, mas lançando luz também sobre o futuro. Jesus, ele sempre fez uso da palavra. Lembrando que Jesus é o Verbo de Deus, a palavra encarnada. Jesus estava trazendo ensinamento aos seus discípulos, e ouvinte que conferia de longe aí, com os ensinos dados ao povo judeu. Os israelitas, os crentes do Antigo Testamento. Jesus não estava trazendo algo novo. Jesus estava usando a própria palavra de Deus, agora num contexto presente, com ele presente. O entendimento do Antigo Testamento para a palavra manso, que confere com o espírito gentil e humilde, é que são aqueles que confiam inteiramente em Deus, mais do que em suas próprias forças, para defendê-los contra toda injustiça. Essa citação não é minha, mas é uma realidade. E essa era a visão, não é? Era o entendimento do Antigo Testamento para a palavra manso. São aqueles que confiam inteiramente em Deus, mais do que em suas próprias forças, para defendê-los contra toda injustiça. Nós sabemos que se nós formos confiar em nós mesmos, nós vamos fracassar, não é? Mas nós podemos confiar inteiramente no nosso Deus, e não na nossa capacidade, no nosso entendimento. Por isso, em primeiro lugar, essa é uma submissão do homem para com Deus. Em segundo plano, no segundo lugar, para com nós mesmos, para com o próprio homem. Tá? E por isto, somos, né, ou essas pessoas que são mansas, são elas que possuem uma dócil submissão, gentileza, bondade, humildade. São essas pessoas, são pessoas dóceis. São pessoas que têm um poder sob controle. O adjetivo manso no grego era usado, né, um adjetivo, para um animal que foi domesticado e criado sob controle. Né? Então, o adjetivo manso no grego tem a ver com o poder sobre o controle. Sobre um animal domesticado, criado, né? E sabendo que tinha que obedecer aí o seu dono. Mateus Herbert, ele comenta o seguinte, abre aspas, os mansos são os que se submetem silenciosamente a Deus, os que podem suportar insultos, são calados ou desenvolvem uma resposta branda, os que em sua paciência conservam o domínio de suas almas, quando escassamente têm possessão de alguma outra coisa. Estes mansos são bem-aventurados ainda neste mundo. E ele ainda diz, a mansidão fomenta a riqueza, o consolo e a segurança ainda neste mundo. Mas, meus irmãos, fechou aspas aí. Né? É muito interessante e importante, porque a característica dos mansos é que eles sofrem, é que eles suportam os insultos sem resmungar, né? Sem reclamar, sem murmurar. Os mansos, em seu comportamento, não há uma arrogância obstinada. Só, queridos, que ser manso não significa aceitar a injustiça como se ela fosse justa. Se calar. A injustiça, ela continuará sendo injustiça. Mas o manso, ele espera o momento certo de aplicar a verdade, de corrigir. Ele espera com paciência e com força para suportar os insultos dos injustos, entregando ao Senhor Deus
que julgará com justiça e julgará retamente. O manso é esse que espera. O manso, que é o humilde aí, não tem o espírito de maldade. Esse manso, ele não é vingativo com o seu próximo. Não se ira e não trata mal o seu semelhante. O que domina ele é a mansidão. E essa mansidão ela está presente nos seus relacionamentos de uns com os outros sempre, na convivência diária. O manso não se sente superior aos outros. Pelo contrário, ele cede, ele é gentil, ele é educado, nunca superior. Nunca se acha melhor. Mas eu quero novamente, olhando para o Antigo Testamento, nós vamos encontrar o grande líder Moisés, o tipo de Cristo. Um homem manso. A Bíblia diz lá em Números, capítulo 12, o versículo 3, era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Moisés, em algum momento da sua história, da sua liderança sobre o povo de Israel, ele chegara a manifestar sua ira. Mas, na continuidade da sua história na Bíblia, mostra o seu controle sobre essa fraqueza. Sendo reconhecido como um homem manso, de um espírito de mansidão, de tranquilidade. Um homem que soube liderar, que soube conduzir o povo de Deus, falando e mostrando as verdades de Deus e sendo submisso a Deus. Salomão, lá em Provérbios 16, 32, ele expressa o seguinte: melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Melhor é o manso, o longânimo, né? O paciente, aquele que tem a mansidão como virtude. Esse é maior do que um herói de guerra, do que aquele que toma uma cidade. William Buckley, ele diz o seguinte: quão feliz é o homem que sabe quando expressar a ira e que nunca se zanga fora de tempo, que aprendeu a controlar seus instintos, impulsos e paixões. Porque pôs sua vida sob o governo de Deus e que tem a suficiente humildade para reconhecer sua própria ignorância e debilidade. Porque o homem que possui tais virtudes é rei entre os homens. Mas o William Buckley ainda, ele cita em um dos seus comentários o mau exemplo de Alexandre o Grande. E ele diz que foi a ausência dessa qualidade da mansidão o que constituiu a ruína de Alexandre o Grande. Diz ele, quando, por exemplo, em seu ataque de ira, em meio de uma bebedeira, arrojou uma lança e matou a seu melhor amigo. Então, a ausência da mansidão leva o homem a cometer loucura. E ele comenta ainda em seguida, dizendo assim: ninguém pode governar a outros até não ter compreendido a governar-se a si mesmo. Ninguém pode servir a outros até que não aprendeu a controlar-se e a sujeitar-se a si mesmo. Ninguém pode controlar a outros até que não sabe controlar-se a si mesmo. Mas o homem que se entrega plenamente
ao controle de Deus, obterá a mansidão que vai capacitá-lo a herdar a terra, que faz parte aí do texto, a promessa que Jesus nos faz. Não é? Meus queridos irmãos e irmãs, a mansidão é submissão. Antes de qualquer situação, antes de qualquer provação, antes de qualquer dificuldade. É essa disposição de sofrer dano ao invés de causá-lo. É eu ir até onde eu suporto, em vez de causar divergência. A pessoa mansa deixa tudo nas mãos daquele que pode fazer, daquele que se importa, que é Deus. E Deus é que nos conduz com sabedoria, com discernimento, no tempo certo, para podermos resolver, né, as lutas, as provações que nos vêm. Né? Por que não dizer até os testes, né, que vêm sobre a nossa vida? Jesus disse: bem-aventurados os mansos, felizes os mansos. Os discípulos estavam ouvindo essa verdade do homem-Deus. Jesus foi o homem mais manso da terra. O líder Moisés, que era um tipo de Cristo, foi manso. Tipificava aquele que haveria de vir. Mas agora o discípulo de Jesus estava diante do verdadeiro Cristo. O Messias, o homem mais manso de toda a terra. Foi Jesus que convidou e convida aos homens e às mulheres em todos os tempos, em todos os lugares, de todas as raças, de todas as nações, que estão cansados e sobrecarregados, a vir a Ele e achar livre descanso para as suas almas. Ele nos convida para recebermos da sua mansidão e humildade. Jesus disse: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 a 30. A palavra grega que aparece aqui neste texto para manso é a mesma praus. É a mesma palavra que Mateus usa da boca de Jesus em Mateus capítulo 5, o versículo 5. Jesus é o nosso maior modelo, nosso maior padrão de mansidão. E ele nos convida a aprender dele, porque ele é manso e humilde de coração. Para ser manso, precisamos ter Jesus no nosso coração. Para ser manso, Jesus precisa ser o nosso Senhor. Você já aceitou esse convite? Você já se curvou diante do homem mais manso e humilde de toda a terra, Jesus? Já encontrou o verdadeiro descanso para a sua alma? Você e eu, todos nós, só poderemos ter essa virtude da mansidão e da humildade com Jesus. Com Jesus sendo nosso Senhor, o nosso Salvador. Com Ele entrando e vivendo em nossos corações. Os mansos, além de serem felizes, Jesus prometeu que eles herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Que terra? A história do povo de Israel, é preciso a gente voltar novamente ao Antigo Testamento. Sempre esteve envolvida na vida deles, eles foram envolvidos nessa promessa, ou essa promessa os envolveu,
a promessa da terra prometida, que Deus fez a Abraão e a toda a sua descendência. Deus fez uma aliança com Abraão e com os descendentes de Abraão, prometendo uma terra. Está lá em Gênesis 12, de 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus cumpriu a sua promessa, levando o povo à terra de Canaã. A terra que mana leite e mel. Mas essa terra, ela tem um sentido espiritual. Muitos entenderam só o sentido natural, não é, de estar ali, o sentido de ter posse de uma terra através das guerras, das conquistas. Mas o sentido aqui dessa terra de Canaã, que mana leite e mel, é o sentido espiritual. É figura do novo céu e da nova terra que se cumprirá na consumação. Ou seja, na volta de Cristo em sua glória. Neste dia, os mansos herdarão de Deus o novo céu e a nova terra. Um lugar onde não haverá mais pandemia, enfermidades, doenças. Aonde não haverá mais sofrimento, nem dor, nem luto. Uma terra na qual habitará a justiça para sempre. E será sobre esse tópico a nossa próxima mensagem. Sede de justiça. Apocalipse 21, de 1 a 8, fala do novo céu, da nova terra, um lugar de paz, um lugar onde não haverá mais nenhum tipo de sofrimento. Não será a nossa força que nos levará a tomarmos posse da nossa herança espiritual em Cristo, mas os sermos mansos, cheios da mansidão, que provém como fruto do Espírito Santo habitando em nós, que já nos selou para esse grande dia. Todavia, meus queridos irmãos e irmãs, enquanto os mansos, se você se sente um manso, aguardam esse dia chegar, enquanto todos os mansos aguardam esse dia, eles buscam em primeiro lugar e acima de tudo o reino de Deus e a sua justiça aqui na terra. E esse é um dos ensinamentos, na sequência dos ensinos de Jesus, aqui no Sermão do Monte. No capítulo 6 de Mateus. Que ainda iremos falar mais sobre esse assunto nas demais mensagens. E esses mansos, eles buscam em primeiro lugar e acima de tudo o reino de Deus e a sua justiça aqui na terra, se preparando para o grande dia da volta do Senhor Jesus, para habitar na terra, no reino de Deus, aonde haverá justiça plena, completa, paz completa e alegria para sempre, para todo sempre. E Paulo faz referência a isso, dizendo porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Nós já estamos, em parte, desfrutando dessas bênçãos. Mas um dia ela se completará e nós gozaremos totalmente. Não é? Então, nós cristãos, nós discípulos de Cristo, vivemos nesse mundo em meio a essas bênçãos que Cristo já conquistou por nós. Mas na consumação, nós gozaremos plenamente e eternamente de todas essas maravilhas. Queridos irmãos e irmãs, Jesus, aqui no Sermão do Monte, ele anuncia que o reino estava presente já na vida dos seus discípulos, quando ele diz, está em vós, quando os discípulos perguntam para ele. Mas isso ainda se referia ao reino que viria se consumar na sua segunda vinda, quando todos os salvos gozarão por completo na sua glória.
de todas as bênçãos que Cristo já conquistou. Aqui, quando Jesus falava aos seus discípulos no Sermão da Montanha, ele ainda ia para a cruz. Mas hoje nós já gozamos de todas essas bênçãos. E os discípulos gozavam pela fé. Eles não tinham visto ainda ia acontecer. Mas nós gozamos agora, porque além da fé, não é? Nós podemos olhar para trás, para a cruz, para aquilo que Cristo sofreu em nosso lugar. Mas enquanto a consumação não chega, enquanto o fim não chega, somos seus discípulos. Estamos aqui no mundo como cidadãos espirituais do reino dos céus, aqui na terra, temos uma missão. O dia chegará, o dia que Cristo voltará, o dia que o céu se abrirá, o dia que a trombeta vai tocar e que Jesus virá buscar a sua igreja. Será o dia que Deus julgará todos os arrogantes que desobedecem à sua vontade. E nesse mesmo dia, os mansos herdarão o novo céu e a nova terra. Aleluia, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, que esse dia chegue. Mas, queridos irmãos e irmãs, enquanto a consumação não chega, enquanto o fim não chega, eu e você sabemos que o que importa é ser manso aqui na terra. Viver na dependência total de Deus. E para vivermos nessa dependência, nós precisamos sempre olhar para a cruz de Cristo. Foi na cruz que Jesus demonstrou e viveu os seus últimos momentos com mansidão total. Ele não usou de violência alguma contra aqueles que lhe ultrajavam, que lhe maltratavam, que lhe cuspiam, que lhe açoitavam. Ele não aceitou a espada que traz derramamento de sangue e de vingança que lhe foi oferecida lá no Getsemane. Ele se entregou e não abriu a sua boca. O profeta Isaías já havia profetizado sobre isso. Isso se cumpriu naquele dia. Jesus foi humilde até o último suspiro. E ainda perdoou os seus inimigos, orando: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Em Cristo, somente nele, consiste toda a bem-aventurança, toda a felicidade, porque se entregou pelos nossos pecados. Ele cumpriu. Ele disse: Tetelestai, está cumprido. Cabalmente. O que foi determinado para eu fazer. Naquele momento, com a sua morte na cruz, o sofrimento estava acabado para ele. Vindo depois a sua exaltação com a ressurreição e a ascensão. E Paulo, escrevendo um dos mais lindos hinos, do Novo Testamento, Paulo afirma o seguinte: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, de 8 a 11. Queridos irmãos e irmãs, amigos, ouvintes, agora o desafio é meu e seu. É nosso. Negarmos a nós mesmos e tomarmos a nossa cruz. No entanto, só nega a si mesmo quem é cheio de mansidão. Quem tem o valor de ser meramente manso. Cheio da mansidão. E para isso você precisa de Jesus. Todos precisamos de Jesus. Porque é Ele, através de confessarmos a Ele, através do poder do Espírito Santo que já opera e que passa a habitar em nós, trazendo, como parte do fruto do Espírito, a mansidão.
Eu e você, todos nós precisamos dessa mansidão. Será que a temos? Você tem que ter essa resposta. Como você se sente diante dessa virtude aqui pregada? Dessa virtude apresentada por Jesus? Os discípulos de Cristo que assim sucedem já são e serão abençoados e felizes para sempre. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Que Deus nos mantenha firmes e mansos até a sua volta. E que possamos gozar de todas as maravilhas, de todas as bênçãos que Ele já nos prometeu e que se completarão e gozaremos para sempre na consumação com a sua volta. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar. Querido Deus, maravilhoso, querido, amado, nós te amamos, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Nós te amamos porque tu mandou o teu Filho Jesus a esse mundo, que se encarnou da Virgem Maria, nasceu, viveu entre nós. E durante 33 anos da sua vida, ele viveu sendo o segundo Adão, sem pecado, justo, no meio de um mundo contaminado, em um mundo desobediente, em um mundo onde o pecado já dominava. E ele não pecou, ele não se contaminou. E Jesus teve a autoridade, por ser o verbo de Deus, a palavra, de ensinar os princípios da vida, do ser. De mostrar que todo aquele que verdadeiramente é filho de Deus, vive uma vida diferente do mundo. É pobre de espírito, lamenta, chora, é manso, cheio de mansidão, suporta, se humilha, é gentil. Oh Deus, muito obrigado, porque essa virtude não pode vir de nós mesmos, nosso esforço, das nossas obras. Só pela tua graça, só pelo poder do teu Espírito. E por isso, todo aquele que o Senhor regenera, todo aquele que o Senhor transforma, recebe essas virtudes. E são bem-aventurados, Senhor. E receberão as promessas que o Senhor traz aqui. De herdar a terra, de herdar o novo céu, a nova terra. Pai, enquanto estamos aqui esperando a tua vinda, nos ajude a ser homens e mulheres mansos, cheios da mansidão. Mas, ó Deus, que não se cale diante das injustiças. Que possamos, pela tua palavra, Senhor, como Jesus, agindo na hora certa, falando na hora certa, e no poder da tua palavra, possamos ser usados por ti na nossa missão de anunciar o teu evangelho. Pai, abençoa a tua igreja. Abençoa o teu povo espalhado por todos os lugares da terra. Nos alimenta com a verdade, Senhor, com a tua palavra. E obrigado porque o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem nos guardado do maligno, da queda. O Senhor tem nos guardado, Senhor, de estarmos doentes. Obrigado pela saúde que o Senhor tem nos dado. Mas nós queremos, Senhor, também, nesse momento, interceder pelos que sofrem, Senhor. Por aqueles que passam fome. Por aqueles, Senhor, que choram pela perda, pela separação, pela morte dos seus entes queridos. Ó Deus, o nosso país, essa semana, ultrapassou 100 mil mortos. Mas nós sabemos, Senhor, que a doença não mata, o Covid não mata. A vida te pertence, Senhor. Tu a dá e tu a tira. O que precisa é o homem e a mulher se render aos teus pés, Senhor. Reconhecer o teu amor, manifesto através de tu ter enviado o teu Filho Jesus ao mundo, para morrer por nós em nosso lugar. E reconhecer que o sangue de Jesus derramado foi o preço pago pelos nossos pecados. Ó Deus, então nós oramos para que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação. Para que o Senhor esteja suprindo também a necessidade daqueles, Senhor,
que estão desempregados, que estão aflitos, que estão desorientados, que estão amedrontados. Senhor, tem misericórdia. Pai, fica conosco. Dai-nos uma boa noite, uma boa semana. Nós oramos em nome de Jesus. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a comunhão, que as consolações do Espírito Santo reine sobre as nossas vidas e sobre todo o povo de Deus, espalhado por todos os lugares da terra, agora e para todos sempre. Amém. Que o Senhor, queridos irmãos e irmãs, vos abençoe. Quero agradecer pela sua presença aqui conosco durante essa live, diante da pregação aqui da palavra do Senhor. E estejamos aí orando, né, pela igreja, para que Deus abrevie esse tempo de voltarmos a nos reunirmos, termos comunhão. Ore pelo nosso conselho, nossos presbíteros, ore pela nossa junta diaconal, né, por toda a liderança da nossa igreja, e principalmente pelos presbíteros, nós que exercemos aí o governo, né, tomamos as decisões, para que o Espírito Santo de Deus esteja nos direcionando naquilo que é melhor para a sua igreja, para esse tempo. Tá? Fiquem com Deus, um forte abraço a todos.